falando sobre oração, então, né, que é um tema muito importante, um tema rico. Inclusive, eu digo que o nosso canal, o canal da Rádio TV Menorá, tem assinatura, tu pode entrar lá, que tem até seminário que fala sobre oração, né? Tem um que é oração e intercessão lá, que é muito bom, né? Mas, então, essa mensagem do culto mundial falou sobre oração e foi falado sobre o segundo altar, né? Então, o que é o segundo altar? A gente tem que lembrar lá no Velho Testamento, onde tinha lá, então, o tabernáculo, né? Que era transportado. Quando o povo estava no deserto, tinha o tabernáculo, tinha uma cerca ao redor do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda grande, né? Dividida em duas partes. E o que acontecia, então? Dentro da cerca tinha o primeiro altar, que era o altar de bronze, né? Onde eram feitos sacrifícios. Então, esse altar representava a cruz, né? Amém? E aí, eles ficavam fora, ficavam no pátio, né? Agora, se tu entrar na tenda, então, né? Tu entrar no tabernáculo, tinha a primeira parte ali, né? Que era, então, o santo lugar, onde tinha ali, então, o candelabro de ouro, tinha a mesa dos pães da proposição e tinha, terceiro item, o altar. O segundo altar era feito, ele era todo recoberto de ouro, né? O primeiro altar era de bronze, o segundo de ouro, né? E o que era feito nesse altar, né? Então, era queimado ali as especiarias. Então, eles queimavam e levantavam, então, não era bem uma fumaça, porque era um odor especial, tinha todo a fórmula, né, para fazer o que era queimado no altar, era uma forma especial, então aquilo subia um aroma agradável ali, né, e representava, então, as orações dos santos, no segundo altar. E, então, primeiro altar, cruz, né, então quer dizer que para eu orar como convém, eu tenho que passar pela cruz. Primeiro altar, né, que é o altar ali, então, de bronze, mas aí, então, tem o segundo altar, que é o altar de ouro, né, ele era de madeira todo recoberto, madeira de acácia recoberto de ouro, né, um altar, então, bonito, e o detalhe, esse altar ficava em frente aqui, né, ele ficava no santo lugar, mas ele ficava em frente do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o local onde Deus se manifestava, né? Então, no Velho Testamento tinha o véu, então ele ficava em frente do véu, segundo altar, né? Então, e dentro do altar a gente sabe que tinha a arca da aliança e em cima tinha o propiciatório, com os dois querubins e do propiciatório, então era no meio dos querubins que Deus se manifestava, né? Deus se manifestava no propiciatório. Então, o altar tinha que queimar ali, né? Então, queimado ali o incenso, e aquele incenso, então, representa nossas orações, o segundo altar, né? Então, é importante aí, esse segundo altar ficava, então, em frente, na presença de Deus. Então, a oração do segundo altar é a mesma oração do quarto, que Jesus falou aqui, né? Vamos ver o Mateus 6, né? Mateus 6:6. Vamos colocar na tela. Aqui está a oração do segundo altar, algo individual. Esse segundo altar, hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança, então mostra nós mesmos nos colocando diante do altar, diante de Deus, né? Então vamos ver, que fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, olha, entra no quarto, e fechada a porta. Então essa oração é individual, é só um no altar, né? No segundo altar, somente eu e Deus. É aquela intimidade que é tão importante que a gente deve ter com Deus, né? Então entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, né? O Pai está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Então aqui, a oração, então, entra no quarto, que é a oração individual, a oração da comunhão, né? O irmão falava da importância que tem tu orar como convém, né? Orar como convém, ou seja, a minha oração tem que envolver comunhão com Deus, né? Mas tem que estar conformado à vontade de Deus. Quer dizer, é o Espírito Santo de Deus que está em mim, né? Eu tenho o Espírito em mim, que tem que ser liberado.
eu estar orando como convém, né? Jesus estava ensinando isso aqui, né? Aos discípulos dele, né? Então, outro versículo, vamos ver aqui, o versículo 13, que ele fala também, então ali ele falou a importância, bom, antes do 13, vamos ver aqui o 10, vamos ver o 10 antes, né? Que o irmão estava falando a importância que tem, que a minha oração sempre envolve, Mateus 6,33, envolve o reino, né? Então, venha, o que Jesus ensinou a orar? Que é a oração do Pai Nosso. Então, venha o teu reino. Então, a importância que tem de eu colocar o reino em primeiro lugar, né? De eu estar orando pelo reino de Deus. Venha o teu reino. Eu estou dizendo assim, Deus, que o teu reino seja implantado na terra, né? O objetivo da igreja é implantar o reino de Deus na terra. E tudo começa dentro de nós, né? Justamente por isso precisa do quarto, precisa de eu ter um momento solitário comigo e Deus, que Deus começar, então, a implantar o reino dentro de mim. Venha o teu reino, esse reino começa dentro de nós, né? Então, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus estava ensinando nós a orar para o reino de Deus, né? Para a implantação do reino, que é a missão da igreja, né? Prega o evangelho, não é só a salvação faz parte, logicamente, né, das pessoas. Pessoas são salvas, né, e são trazidas para o reino de Deus, né? Venha o teu reino, para o reino de Deus, então, ser implantado na terra, começando dentro de nós, né? E essa oração é sábia, irmãos. Como eu disse, tem também o versículo 13 aqui, né, que fala sobre que, além, uma das coisas que nós temos que estar pedindo sempre para Deus é a proteção, né? Que está ali no versículo 13, que diz assim, ó, e não nos deixes cair em tentação. Então a gente sabe que a gente vai passar por tentações, por provas, né? A gente sabe que a implantação do reino é uma batalha espiritual, envolve uma batalha. Jesus já venceu, né? Ele venceu de direito, né? Mas o Salmo 110 diz assim, até que eu bote os seus inimigos embaixo dos teus pés, né? Que todos os inimigos sejam colocados diante dos pés. Então quer dizer que tem um processo, né? Tem um processo para que o reino possa ser entregue totalmente a Cristo, né? Amém? Eu tenho então que estar orando também. Eu oro pelo reino e eu tenho que orar pedindo a proteção de Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, né? Então, note que mais uma vez é falado sobre o reino, né? O reino de Deus. E eu achei interessante também o vídeo, vou só salientar, depois eu vou passar para vocês também. Vamos ver aqui João 17, 21. João 17, 21. Foi falado no vídeo. É a oração sacerdotal de Jesus. É Jesus intercedendo por nós como sumo sacerdote. Olha, e aqui ele pede pela unidade, né? A unidade do corpo de Cristo. A gente sabe que Satanás é divisivo, nosso ego é divisivo, mas Jesus então intercedeu pela unidade, né? Que justamente o objetivo de Deus é trazer que sejamos um. Então vamos ler aqui, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, olha, né? Jesus dizia que ele era um com o Pai. Também sejam eles em nós, né? Nós sejamos um em Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Então Jesus aqui orando como sumo sacerdote diante do Pai, né? No João 17, pedindo pela unidade, né, do corpo de Cristo. Amém? Então hoje nós estamos caminhando, né, pelo momento assim final, e eu creio que vai ter um momento que essa unidade vai ser produzida, né, irmãos? A gente sabe que a alma humana, enquanto carnal, ela é divisiva, né? Ela é divisiva. Mas se eu me voltar para Cristo, é através de Cristo e de Deus que eu me torno um com eles e um com os irmãos, né? Amém? Então a importância que tem a oração, né? Oração de intimidade, oração pelo reino, oração pela proteção de Deus, o irmão falava das orações ali, né? E oração pela unidade do corpo de Cristo, unidade dos irmãos. Amém?